Sociedade limitada e sociedade anônima. O vídeo de hoje é para explicar um pouco a diferença entre a sociedade limitada e sociedade anônima, quando que você vai utilizar um tipo societário e outro. Vamos lá? Bom, esses tipos societários, por vezes, eles são objetos de dúvida de quem está empreendendo, né? Abrindo uma empresa ou já está atuando no mundo empresarial. E aí fica em dúvida em que momento que você abre uma SA, em que momento que você abre uma limitada. A sensação que nós temos é que a SA, uma sociedade anônima, é quando você já está muito grande e a tua empresa está muito bem estruturada e você precisa virar uma SA. O motivo pouca gente sabe, mas basicamente é isso que a gente costuma pensar quando vê uma sociedade anônima. Poxa, se ele tem uma sociedade anônima, ele deve ser muito rico, a empresa deve ganhar muito dinheiro, faturar muito. Quando a gente vê uma limitada, é o normal, é o tradicional, o dia a dia dos empresários. Bom, basicamente então eu vou explicar a diferença entre os dois para que você desmistifique um pouco essa ideia, essa concepção. Ela tem um sentido, sim, um motivo pelo qual essa ideia, existe essa concepção popular, mas não é bem assim que funciona. Basicamente, a limitada, a sociedade limitada, é uma sociedade, uma das mais comuns utilizadas porque ela é a mais adequada para 99% das empresas abertas no Brasil. É como se fosse uma evolução. A pessoa começa com um MEI, mas não necessariamente. Pode começar com um MEI, mas ela pode ir direto para uma sociedade limitada. Ela começa ali com um MEI, depois ela vai crescendo e ela precisa se transformar. Porque o MEI não é bem uma sociedade. O MEI é o microempreendedor individual, que é uma figura de empresário para que esse pequeno empresário tenha um registro, para que ele tenha de fato um CNPJ, uma conta bancária própria, para que ele possa organizar essa pequena empresa dele. Chega um momento em que ele tem que se transformar, porque o faturamento desse MEI é muito baixinho. E ele tem que virar, aí sim, agora sim, uma sociedade empresária. Ele tem que se transformar, agora sim, numa empresa propriamente dita. E agora é mais complexo. Agora eu preciso de contador, agora eu preciso de entregar declarações que são mais complexas do que o MEI. Ou seja, o MEI não é uma sociedade. Não tem nada a ver com o que eu vou falar aqui hoje. Mas eu só estou explicando que como que funciona 99% das empresas. Geralmente elas começam com o MEI, depois elas se transformam numa sociedade limitada. Essa sociedade limitada é o que então? É um tipo societário. É um tipo societário para pessoas que estão empreendendo, abrindo uma empresa ou já estão, já empreendem há um bom tempo e hoje querem se transformar numa sociedade propriamente dito. E essa sociedade, portanto, ela é uma pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica, ela vai ter ali direitos e obrigações. Ah, Matheus, mas o MEI também. Qual é a diferença entre os dois? É que não é bem assim, não é tão fácil assim. Esse vídeo, ele não vai falar especificamente do MEI. Tem outros vídeos aqui no canal que eu falo. Mas o MEI, a figura do MEI, ela não distingue, vamos supor, vamos usar de exemplo, o Matheus do MEI do Matheus. É como se fosse a mesma pessoa. A única coisa que ajuda é porque você ganha um CNPJ e você consegue abrir uma conta bancária, dividir ali as contas, organizar melhor. Só que continua sendo a mesma pessoa. Quando você transforma ela, ou se você abre direto uma sociedade limitada, essa sociedade ela passa a ser, de fato, uma pessoa jurídica com direitos e obrigações próprios. Então, o exemplo muda. O Matheus não é mais a mesma coisa que aquela empresa. O Matheus é o Matheus e a empresa é outra personalidade jurídica. É outra pessoa. É uma pessoa que pode contrair empréstimo, que pode dever para o banco, que vai ser processada. Então, essa pessoa jurídica, ela responde pelos atos dela. Eu transformei aquela empresa numa sociedade de tal forma que ela agora responde pelos atos dela. E quem é o Matheus nessa história? Ele é o sócio. O Matheus não faz mais nada além de ser o sócio dessa empresa. O fato do Matheus ser o sócio dessa empresa não gera para ele grandes obrigações, porque ele só é o preposto, o administrador, a pessoa que responde ali e assina pela empresa. Mas quem está respondendo é a empresa propriamente dita.
O Matheus, ele tem uma responsabilidade sobre essa empresa, mas essa responsabilidade ela é limitada. Por isso a terminologia sociedade limitada. E limitada ao quê? Limitada ao capital social que o Matheus disse que ia colocar na empresa e eventualmente não tenha colocado. Quando eu abro uma empresa, quando eu abro um MEI, vou voltar para o MEI, eu não preciso fazer nada. Quando eu abro o MEI, eu só vou lá, vou no site lá do microempreendedor, faço a abertura em 10 minutos. Não precisa de contador, não precisa de advogado, nada. Quando eu abro, diferente é quando eu abro uma sociedade empresária. Aqui eu já mando os dados para a Receita Federal. Aqui eu já tenho um CNPJ que responde por si só. E aqui eu preciso dizer qual é o valor que o Matheus, o sócio então dessa empresa, vai contribuir para a abertura dessa empresa. Ou seja, quanto que ele vai dar para essa empresa operacionalizar o negócio que ele vai fazer. Sei lá, uma padaria. Ele vai dar 200 mil. Então o Matheus disse que vai dar 200 mil. Isso lá num documento chamado contrato social. Nesse contrato social eu disse que ia dar 200 mil, eu tenho que dar. Então, a responsabilidade do Matheus, do sócio, é somente sobre esse capital, sobre os 200 mil que o Matheus disse que ia dar, e eventualmente ele não deu ou não consegue provar que deu esse dinheiro para a empresa. Então, por isso eu chamo de responsabilidade limitada, porque ela é limitada a esse capital que eu disse que ia dar para a empresa e não dei. A explicação, gente, é para atingir todos os públicos possíveis. Então, não somente advogados, mas também a comunidade no geral, todos que estão assistindo eventualmente esse vídeo. Isso é uma limitada. E a SA, Sociedade Anônima? O próprio nome já diz. A sociedade anônima é uma sociedade em que não importa quem são os sócios, em que eu não identifico os sócios assim como eu faço numa sociedade limitada. Lá na limitada, lembra que eu falei que tem um contrato social, um documento? Esse documento eu vou dizer que o Matheus é sócio junto com o João, junto com o Henrique, junto com o Pedro. Então eu vou nominar quem são os sócios. Lá na Receita Federal consta o nome de todos os sócios. Na SA não. Por que não? Porque ela é anônima. Na SA eu não sei quem são os sócios, porque justamente a natureza dessa sociedade é ela ser anônima. E por que então, e qual é a responsabilidade desses sócios anônimos sobre essa sociedade? A mesma coisa. Só que existe uma diferença gritante entre as duas, que talvez o vídeo de hoje não consiga ser o suficiente para ilustrar essa diferença, mas é que aqui na sociedade limitada, eu tenho cotas dessa sociedade. E quando eu vou lá no contrato social e digo que eu vou dar 200 mil, eu estou adquirindo cotas, né? Então, se eu tenho uma sociedade em 4 pessoas ali, cada um diz que vai dar 200 mil, então eu vou ficar com 25% da empresa. Então, eu tenho um número X de cotas. Aqui na sociedade anônima, eu tenho ações, não são cotas. Aqui na limitada, então eu vou responder limitado ao capital que eu prometi que ia dar, mas eu respondo pelo todo. Ou seja, se algum dos sócios não der o dinheiro, eu também sou responsabilizado, certo? Então aqui a responsabilidade é limitada ao capital subscrito e não integralizado. Ou seja, o capital que eu prometi que ia dar para a empresa e não dei. Aqui não. Aqui eu sou só responsável pelas ações que eu adquiri, pelo valor então que eu contribuí com a empresa na aquisição das ações, ou pelo número de ações que eu tenho. Então, se eu tenho 50 mil em ações, eu sou responsável por esses 50 mil tão somente. Eu não respondo nada além disso. A minha responsabilidade ela é limitada também, mas aqui um pouco mais, porque ela é limitada ao número de ações que eu tenho nessa empresa. Existem um universo gritante de diferença entre as duas, mas o que eu quero te explicar nesse vídeo é o seguinte: por que as pessoas escolhem então uma limitada ao invés de uma SA, se a SA também é limitada e também dá para abrir de maneira tão fácil quanto uma sociedade limitada? Porque ela é mais fácil de entender, ela é mais fácil de organizar e digerir. Aqui na SA tem um monte de coisa que é diferente, eu vou explicar algumas. Por exemplo, aqui é contrato social, aqui já é estatuto social, diferente. Aqui é cotas, aqui são ações, então eu tenho que distribuir o número de ações e dominar elas, o valor delas, cada ação quanto que vale. Aqui, nessa sociedade limitada, eu tenho a possibilidade, se eu quiser vender parte dessas ações, eu não posso sem autorização dos demais sócios, via de regra.
Aqui na sociedade anônima, justamente pela ideia do anonimato, eu posso vender, vamos supor que tem 5 sócios aqui, 5 acionistas, né? Eu posso vender as minhas ações sem problema nenhum, sem pedir autorização, porque não importa quem são os acionistas. O que importa é só que a empresa está funcionando e que tem um administrador. Alguém administra a empresa. E esse administrador, ele é publicizado. Dá para dizer quem é essa pessoa, mas não necessariamente é um dos sócios, dos acionistas, pode ser ou não. Então, Matheus, não significa dizer que uma SA é de empresas ricas, muito grandes? Não necessariamente. O mesmo cara que tem uns 200 mil para abrir uma limitada, ele pode abrir também uma SA. E por que ele não abre a SA? Pela complexidade, que eu estou explicando agora, de entender a dinâmica da SA. É por ações, é estatuto social, existem algumas regras, existe uma lei própria que vai fazer o regimento dessa sociedade anônima. Então, pela complexidade de entender a SA, por vezes a maioria vai pela limitada, que encaixa perfeitamente e é ótima também. É limitada ao valor que você prometeu que ia dar para a empresa e que eventualmente você não tenha dado. Então, aqui já existe uma responsabilidade limitada, assim como na SA, e ela é mais simples de entender. A parte contábil também é mais fácil de fazer. Então, a grande diferença entre as duas, basicamente, é o anonimato. Existe, como eu disse, tem um universo gritante de diferenças, porque são dois tipos societários completamente distintos um do outro. Mas o que eu estou explicando aqui nesse vídeo é por que as pessoas fazem limitada e não a SA. O principal motivo é pelo fato da SA ser muito mais complexa do que uma limitada. E uma das vantagens de você ter uma sociedade anônima é o anonimato. É só, porque o restante, talvez em virtude da complexidade, não compensa tanto, mas vale fazer uma sociedade limitada. Tá, Matheus, uma outra explicação então. Então eu já entendi que é a mesma coisa e tal, mas por que a gente tem a impressão que quando a empresa está muito grande, ou quando ela é muito forte, ela se transforma numa sociedade anônima? E aí é porque lá na lei de SA, quando ela trata da sociedade anônima, ela explica o seguinte, que eu posso ter uma sociedade anônima de capital fechado e uma de capital aberto. Capital aberto é aquela empresa que circula ações na Bolsa de Valores. Sabe a B3, a Bolsa de Valores, que tem a Petrobras, que tem lá um monte de empresa grande? Então, uma empresa de capital aberto, ela ganha investimento por parte de pessoas interessadas em ser sócios daquela empresa. Como? Através da Bolsa de Valores. Mas para você fazer parte da Bolsa de Valores, você primeiro tem que estar muito grande já, porque você vai ter que pedir uma autorização para a CVM, que é um órgão que regula quem vai lá para a Bolsa de Valores ou não. Então, não é fácil, assim, não é qualquer um que pode ir para a Bolsa. É porque você abriu o que você quer. Na verdade, você abre uma de capital fechado. O que significa isso? É uma SA, é uma sociedade anônima, só que você não tem ações na Bolsa. Só quem tem ações aqui, ou seja, aqueles primeiros sócios que abriram a empresa SA, é que vão ter as ações aqui. Eles não podem vender as ações dele lá na Bolsa de Valores como uma empresa de capital aberto. Eles não têm autorização para isso. Então, eles abrem uma de capital fechado e vão crescendo, vão estruturando. Poderia ser uma limitada, poderia. Mas é um planejamento transitório já para quem sabe um dia abrir capital lá na Bolsa de Valores. Então, o cara é uma limitada. Pô, tô crescendo. Espera aí, se eu tenho um sonho dessa empresa um dia ir para a Bolsa, deixa eu virar uma SA de capital fechado, eu já deixo a minha empresa organizada documentalmente para uma estrutura de sociedade anônima, e aí quando eu eventualmente tiver capacidade financeira, enfim, jurídica, para a CVM me aceitar lá na Bolsa, eu já estou pronto, porque a minha empresa já é SA há bastante tempo. Então, basicamente, por isso que a gente tem a visão e a ideia de que uma SA é uma empresa muito grande, porque geralmente é mais ou menos esse o cenário. Mas nada impede que hoje eu abra uma empresa e ela seja uma SA, não vai ter impedimento nenhum. Tá? Eu não sei se esse vídeo foi esclarecedor ou não, o tema é muito complexo e eu tentei esmiuçar o tema aqui em alguns minutos, 14 minutos, de tal forma que você conseguisse compreender as principais diferenças entre uma e outra. Se você ainda ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários, porque isso nos ajuda a entender qual é a sua dúvida e quem sabe responder ali mesmo ou gravar um vídeo sobre a dúvida pontual que você trouxe. E se você gosta de vídeos assim, não deixe de me seguir aqui nas redes sociais, no YouTube, Spotify, em todas as redes, e ativar o sininho para receber a notificação de todos os vídeos
que a gente posta aqui semanalmente. Um abraço e até a próxima.